Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Maris Berg, nutricionista ayurvédica, e nesse vídeo a gente vai falar de um tema bem precioso para a nutrição, que é o Mindful Eating, que é a forma como a gente se posiciona internamente, como o nosso mundo interno está preparado quando a gente vai para o mundo captar alimentos para se nutrir. É um assunto um pouco negligenciado, mas ele está intimamente ligado com o nosso comportamento alimentar. O nosso mundo interno determina as nossas escolhas alimentares. Mas nosso mundo interno aqui é o nosso mundo do coração, não é o mundo do cognitivo. Porque muitas vezes a gente sabe o que comer, mas a gente não consegue ter a motivação e a energia positiva, favorável, suficiente para fazer boas escolhas alimentares, mesmo quando a gente sabe quais são elas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Vamos lá. O que a gente vai falar aqui? Sobre essa autoobservação, sobre mudanças desejáveis, sobre a investigação da nossa mente, sobre a meditação, essa atitude à mesa e os rituais. Bom, tem um autor indiano que eu gosto muito, que é o Osho, que ele tem essa frase que eu acho muito sábia, que ele diz: ame a si mesmo e observe. Então, primeiro a gente precisa se aceitar, se reconhecer, para depois se observar, porque se a gente só se observar com rigor, sem se amar primeiro, a gente vai encontrar um monte de defeitos, com certeza. Eu vou encontrar em mim, vocês vão encontrar em vocês. Então, a gente precisa ter uma atitude de autocompaixão, de autoamor, antes de começar a se autocriticar, né? Mesmo quando a gente está fazendo besteira e tem um comportamento inadequado alimentar ou de qualquer área, a gente precisa se amar. E o caminho de investigação, nesse caminho de investigação, a gente pode fazer algumas perguntas, né, que são bem fundamentais. Então, quem sou eu, né? Quem é você nesse processo? O que te nutre? O que significa qualidade de vida para você? Quantos anos você pretende viver? Com que vitalidade? Em que mundo? O seu estilo de vida é positivo ou gera aflições e sofrimento? Quais condicionamentos te levam ao desequilíbrio? Você está disposto ou disposto a se dedicar para ser saudável e feliz? Você vale a pena para si mesmo ou para si mesmo? Você gosta da sua companhia? Você desistiu ou está prestes a desistir de si mesmo? Então, antes de chegar numa consulta nutricional, todo mundo devia se fazer essas perguntas. E essas perguntas deviam ser feitas também nos consultórios nutricionais, porque elas são decisivas. Se você não sabe quem você é, o que você quer, qual é a sua noção de saúde, se você não vale a pena para si mesmo, fica muito difícil se engajar num plano nutricional, fazer mudanças de estilo de vida, mudanças de hábitos alimentares, se você não tem muita clareza desse mundo interno, desse processo. Então, começar a se questionar devia ser o primeiro ponto, e não a preocupação com as proteínas, com os quilos, com, enfim, com todas as outras coisas, né? É se preocupar com o ser que está se alimentando. Né? Esse é o primeiro passo. E o Osho fala isso, né? Que a sua pergunta é muito fundamental. Então ele fala assim: se você puder encontrar a sua pergunta, a resposta só estará esperando por perto. Pode ser que procurando a pergunta você já encontre a resposta, porque uma resposta vem com autenticidade. Se a pergunta for autêntica, se você for autêntico ao questionar, já está resolvido 50% do problema. Só mais um pequeno esforço, indo um pouquinho mais fundo, e a pergunta sempre esconde a resposta que está por detrás. A pergunta é assim: o que você quer quando você quer o que você quer? É uma pergunta do Gustavo Gitt, eu acho bem interessante. O que está por trás dos seus desejos? Quando você senta no consultório, na frente de uma nutri, e traz aqui eu quero emagrecer, eu quero melhorar meus hábitos, eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais imunidade, eu quero tratar determinada doença, né? O que você quer de verdade quando você quer o que você quer? Esse é o questionamento. Perguntas genuínas nos levam a mudanças. Mas como fazer mudanças? Bom, primeiro a gente precisa ter consciência do nosso estado nutricional. Você precisa saber qual é o teu estado nutricional, né? Medidas, exames, a gente pode usar várias ferramentas para definir se é um estado eutrófico, saudável, se está com baixo peso, está com mais peso, tem muita gordura em relação à massa magra, se a massa magra está boa, se você está exagerando nos exercícios, né? Ter consciência do seu estado nutricional e do prognóstico é importante. Definir o que é saúde e felicidade para você. Essas duas instâncias estão conectadas intimamente no Ayurveda. A Ayurveda é um sistema de saúde focado em fazer as pessoas felizes. A saúde é um meio
para a gente conquistar a felicidade. Mas cada um precisa saber, cada um tem uma noção de saúde e felicidade, que é muito individual. Então é importante que você se questione e troque, né? Faça essa troca com o teu parceiro, tua nutri, teu médico, teu psicólogo, para chegar numa definição que faz sentido para você. E aí definir a sua motivação. Para a gente fazer mudanças, as mudanças requerem gasto de energia, requerem fazer coisas diferentes do que a gente está habituado a fazer. E a gente não gosta muito de gastar energia para fazer as coisas. Então, a gente só faz mudança se nossa motivação for muito forte. Quer dizer, mudar a gente até consegue mudar rápido, mas sustentar mudanças desejáveis, que requerem um envolvimento, uma energia, a gente só faz quando a motivação está muito bem ancorada. Então, investigar nossa motivação, que é muito individual, é fundamental nesse processo. Fazer as pazes com seu corpo. Esteja ele como estiver, ele é o seu grande companheiro que te conduziu por todas as histórias dessa vida. Então, esteja ele como ele estiver, ele é o resultado de causas e condições que trouxeram ele até aqui agora. Causas, condições genéticas, que você não teve controle, e as outras causas que foram consequência das suas escolhas. Esse é o estado nutricional atual. E tá tudo certo, a gente vai trabalhar a partir, né, honrar esse corpo até agora e trabalhar em novos objetivos a partir de agora. Mas é preciso fazer as pazes com esse instrumento. E obter conhecimento. E hoje em dia está um pouco difícil obter conhecimento, porque tem tanto conhecimento oferecido de tantas formas que as pessoas estão um pouco confusas, né? Então é importante fazer parceria com profissionais que você confie, para que o conhecimento faça sentido para você no seu contexto e você possa experimentar e validar com a sua experiência o conhecimento que te foi oferecido. Porque conhecimento é teoria e a prática pode ser um pouco diferente. Então é importante ter boas parcerias, se ancorar em bons profissionais, mas experimentar e observar, para ver se esse conhecimento serve para você. Ter visão de longo prazo é fundamental. As pessoas vêm com desejos muito imediatistas. Eu quero perder 3 quilos para entrar no vestido do casamento do meu filho. Muito comum esse tipo de desejo. Mas são desejos que não são muito... São válidos, né? A gente pode trabalhar para isso, mas que eles têm uma visão de curto prazo. E eles não costumam pensar muito em custo-benefício, em efeitos colaterais, né? As pessoas se engajam em dietas malucas, medicamentos duvidosos, para ter respostas rápidas que elas não conseguem sustentar, porque o conhecimento está bloqueado, porque a motivação não é adequada, porque a visão de longo prazo não está ativa. Então, quando a gente faz escolhas imediatas por prazer imediato, a gente não leva em conta esses objetivos de longo prazo. Isso seria desejado. Cultivar uma alegria e curiosidade, né? Fazer mudanças alimentares pode ser um projeto de muita diversão para a pessoa individualmente, para a família, para o casal. Isso não precisa ser um fardo. A culinária, né? Hoje em dia a gente tem tanta técnica dietética, tanta coisa boa para ser feita, tem tantos ingredientes, ainda mais no Brasil. A gente tem fartura de ingredientes de todo tipo, frutas, legumes, verduras, grãos, tudo que a gente quiser a gente consegue aqui no Brasil. Então fazer isso com alegria pode ser interessante, um certo senso de aventura, uma certa curiosidade para abrir os horizontes, renovar o paladar, tudo isso pode ser interessante. Transformar conhecimento em sabedoria e lucidez, então, é o que eu falei, você se ancorar em profissionais que podem te dar conhecimento, mas a sabedoria, ela acontece depois da experiência, você vai saber o que é bom para você quando você experimentar, com apoio, né, autocuidado apoiado, você fazer sua parte contando com os profissionais, e aí isso vira a sua sabedoria. E aí, quando você tem uma visão, uma motivação correta, faz as pazes com o seu corpo, está com o conhecimento correto, tem uma boa orientação, você consegue se engajar numa disciplina virtuosa, sair dos círculos viciosos, de comer mal, de dormir mal, de ter hábitos, né, deletérios para a saúde, e se engajar numa disciplina que seja boa para você, que vai fazer você se sentir bem em curto, médio e longo prazo. A gente tem muitas coisas que a gente faz que a gente gosta e que fazem mal para a gente, tem coisas que a gente gosta e que vão fazer bem. Então a gente precisa trocar as coisas, né, que fazem mal pelas que fazem bem e se engajar nisso, e se manter nesses planos. Tomar refúgio nos mestres, né, pessoas que sejam realmente mais virtuosas, que consigam dar orientações mais amplas e gerais para todo mundo, e não só, né, assim, professores individuais, assim, fugazes, grandes mestres mesmo. Mas, antes de tudo, relaxar. Fazer desse processo um processo criativo, generoso, interessado, ter um senso de aventura, ter curiosidade, né? A gente confunde muito relaxamento com torpor e desatenção. A gente acha que para relaxar tem que ir para a praia no final de semana e beber, por exemplo. E a gente confunde ação com tensão e distração. E a gente pode estar na ação com vitalidade, com tônus, com relaxamento. A gente não precisa estar agindo
com tensão e desbaforidos. A gente pode ter presença com vigor, mas com relaxamento. Isso é possível. Isso é um estado cultivável de mente, né, de posição interna. E o hábito? O que é o hábito, né? Por que a gente fica nos loopings dos hábitos negativos? O hábito é alguma coisa que a gente deseja, tem um gatilho para o nosso desejo, e a gente vai lá e obtém, e aí quando a gente obtém, a gente tem experiências físicas e emocionais que tem, que são comportamentos automáticos, né? E que tem uma recompensa imediata. Então a pessoa chega cansada de noite, exausta, carente, de saco cheio, trabalhou, super estressada, tal. Ela passa a mão no telefone, liga para um serviço de delivery e pede uma pizza. Isso é rápido, é prático, é gostoso, ela vai ficar alegre, ela vai se sentir reconfortada, tem uma recompensa imediata. Mas eventualmente isso pode não fazer bem para a saúde dela. Então, por que isso se repete? Por que a pessoa faz de novo sabendo que essa não é a melhor opção para ela? Porque ela deseja resolver o problema rápido, de um jeito gostoso, fácil, menos doloroso. É assim que a gente quer ter sucesso na vida, fazendo as coisas com resultados rápidos e sem dor. E aí esse comportamento fica automático, sem gasto de energia. É muito fácil repetir isso. Ou então chega em casa e come um pão com manteiga, porque não quer pensar, não quer planejar, não quer comprar, não quer fazer, porque está cansado, merece comer uma coisa gostosa. Ou senta na frente da televisão e come um monte de porcaria, porque merece. Tudo isso não gasta energia, você faz automaticamente, tudo dá prazer imediato para a língua, imediato, a língua se comunica com o cérebro, você fica felizinha. Come um pote de chocolate na frente da televisão, fica feliz na hora, né? Fica alegrinha na hora. Mas isso não vai trazer resultados bons em médio e longo prazo. E como que sai desse loop, né? Tem que gastar um monte de energia, tem que pensar, tem que se dedicar, tem que fazer diferente. Isso dói, isso incomoda, a gente não gosta de fazer isso. A gente só faz isso com muita autocompaixão. E autocompaixão é uma abordagem muito interessante que vem sendo espalhada no mundo pelos budistas, junto com os neurocientistas e uma série de pesquisadores, que é uma disposição delicada de acolher suas vulnerabilidades, então acolher o seu estado nutricional, a sua história, as suas falhas, sem ficar se julgando, né? Sem ficar se chicoteando, porque isso não ajuda. Mas reconhecer, olhar para essas questões, né? Ter consciência do seu estado nutricional e o que precisa ser mudado, e se empoderar para agir a serviço das suas próprias aspirações genuínas. É ter consciência do que você quer, de onde você está, e o que você quer para a sua vida, em curto, médio e longo prazo. E se empoderar de energia para fazer o que você precisa fazer, com todo o apoio que você precisar, mas você vai ter que trilhar esse caminho. É um recurso interno, baseado no amor, que nos leva ao autocuidado. É um recurso que precisa de consciência e atenção plena, e ele traz bondade e gentileza em relação a si mesmo. Você já pode ter feito muitas escolhas erradas, e tudo bem, elas trouxeram aprendizados, trouxeram alguns prejuízos, e agora você vai usar essas experiências como adubo para fazer mudanças, né? Ela predispõe a humanidade partilhada, se pressupõe a humanidade partilhada, que é reconhecer que somos seres sociais e interconectados. Então, às vezes, estamos sofrendo das mesmas dificuldades, né? Pessoas que têm compulsões alimentares, que têm equívocos alimentares constantes. Todo mundo, muitas pessoas estão passando por isso. Você não está sozinha nesse percurso, né? E tudo isso a gente está falando do mundo interno, do mundo da mente, onde moram os nossos sentidos, onde a gente tem sensações, emoções, pensamentos. Então, o yoga tem toda uma tecnologia, yoga é uma ciência prima irmã do Ayurveda, que tem toda uma tecnologia de cuidar da mente, né? Então é dito que yoga chitta vritti nirodha, que yoga, a prática do yoga é a pacificação das ondas mentais. Quando a nossa mente fica muito agitada e a gente não tem clareza e a gente não consegue ter estabilidade mental para fazer o que precisa fazer, é porque há uma agitação, como se a nossa mente fosse um lago, que quando a gente joga uma pedrinha, ele fica todo turvo, a água fica toda turva. E, no entanto, ele pode ser um lago calmo, que a água fique transparente, que a gente consiga ver aquele conteúdo ali. Então, a gente trabalha com o yoga para deixar a nossa mente mais límpida, para que a gente possa ter clareza e lucidez para fazer boas escolhas. Então, o trabalho do yoga e da meditação, né, o trabalho mental, ele começa desse processo, tá? De atenção plena e respiração. Então, a gente ter atenção com a gente mesmo, e a respiração é um mecanismo que traz a mente e ancora ela no corpo e conecta corpo, mente e coração. Então, quando a gente respira bem e tem atenção plena, a gente consegue desenvolver concentração. Concentração começa na atenção plena. E com a atenção plena
e a concentração adequadas, a gente vai ter uma compreensão mais correta dos fatos da vida. E né, para ter então, compreensão, é necessário ter atenção plena para concentrar, para compreender. E a compreensão é a base da sabedoria. E se a gente compreende adequadamente, o nosso pensamento vem adequado de acordo com a compreensão. E se o pensamento é adequado, a fala é adequada. Então, se a gente tem atenção, gera concentração, compreende, pensa e fala adequadamente, isso está conectado com a nossa atitude. E a nossa atitude está conectada com o nosso meio de vida. E o nosso meio de vida requer uma disciplina virtuosa. Então, no budismo se usa muito a palavra esforço. Eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro a gente falar de uma disciplina virtuosa, é fazer o que precisa ser feito com alegria. Ah, mas isso custa energia. Custa, isso pode ser entendido como um esforço, mas isso pode ser feito de uma forma alegre, porque isso também tem um ganho. É a gente trocar a percepção do que é ganho, de um pequeno prazer imediato por um grande prazer de longo prazo, uma vida plena, saudável e feliz. Mas isso precisa desenvolver uma certa sabedoria para fazer isso. Mas esse é o nosso trabalho, de fazer cultivo mental. Esse é o Mindful Eating. Então, a gente precisa investigar diretamente a nossa mente, né? Vamos, né? Você quer investigar a sua mente? Então, como é que investiga a mente? É uma contemplação silenciosa, consciente e alerta. É o trabalho meditativo, né? Então, a gente precisa de silêncio, relaxamento, imobilidade e estabilidade quando a gente vai fazer um trabalho meditativo. Abrir espaço interno. Nossa mente está cheia de informação, né? Eu tenho entendido os jovens agora veem no TikTok informações nutricionais totalmente equivocadas e vêm para o consultório muito confusos, por exemplo. Então, abrir espaço interno dessa barulheira do mundo, todo mundo falando, um monte de artigo científico, as pessoas se degladiando na internet. Pode isso, não pode aquilo, isso é proibido, isso não é. Precisa abrir espaço interno para começar, limpar esse lixo. Cultivar uma energia vibrante, né? Que você vale a pena para si mesmo, já que você põe a energia no seu melhor plano de saúde, que é você. E ser o seu próprio refúgio. Então, você vai buscar o conhecimento fora, vai buscar apoio nos profissionais fora, mas você tem que experimentar e ser a sua própria âncora. Então, essa prática milenar da meditação nos fortalece diante das demandas ilimitadas da vida moderna. A gente precisa saber que as demandas são ilimitadas e que a nossa energia é limitada. E a gente vai ter que fazer escolhas de onde a gente vai colocar a nossa energia. Isso é a sabedoria de viver, saber onde botar a energia, saber tampar os drenos que levam a nossa energia embora. É um trabalho de jardinagem sintrópica mental, né? O que é jardinagem sintrópica? É a gente pegar um terreno que está cheio de erva daninha, está cheio de entulho, e a gente vai limpar esse terreno de entulho, a gente vai organizar essas plantas, a gente vai tirar o excesso de ervas daninhas, a gente vai adubar o solo, e aí a gente vai plantar as sementes que a gente quer. A meditação faz isso. Ela limpa o solo da nossa mente de todo esse lixo, organiza esse espaço, aduba, dá o tempo necessário e planta as sementes do que a gente quer, né, semear a partir de agora. Tem que ter esse trabalho. E aí, uma vez que você fez isso, tá prontinho, acabou? Não, isso é um trabalho contínuo para o resto da vida. A vida é feita de altos e baixos. As nossas escolhas alimentares vão ter altos e baixos. Vai ter períodos que a gente vai estar se alimentando muito bem e vai ter períodos que não vão ser tão bons assim. Mesmo eu, mesmo uma profissional, mesmo uma nutricionista, tem altos e baixos, né? Agora, essa montanha-russa pode ser uma roda gigante ou pode ser uma montanha-russa enlouquecida. A ideia é que não seja uma montanha-russa enlouquecida, que a gente tenha pequenos deslizes, mas que a gente possa voltar para um plano mais estável, que seja um plano mais saudável. Então, a meditação é para desintoxicar a mente, né? E também para relaxar, e também para desenvolver esse espaço interno e essa lucidez. Então, eu tenho uma série de áudios disponíveis no meu canal no SoundCloud, no Insight Timer, que é um aplicativo de meditação, no meu canal no Spotify também. Então, todos abertos, são todos gratuitos, tem vários áudios, algum vai servir para você. Se você é meu paciente, já passou por aqui, com certeza na consulta eu te encaminhei algum link de meditação. No meu site também tem alguns links, então você vai chegar nesse material e alguma dessas práticas vai servir para você. E pensando nessa atitude à mesa, o que o Ayurveda pode trazer de contribuição, né? Os indianos têm uma prática mais ritualística do que a nossa, de fazer pausas, de trazer o sagrado para cada minuto. A nossa vida ocidental moderna ela é muito pouco preenchida do sagrado, a gente percebe muito pouco, a gente usa muito pouco o nosso tempo para trazer ritualizar mesmo e fazer com que cada momento, pequeno momento, seja especial, seja importante, né? Então, à mesa, a gente deveria prestar atenção no que a gente está comendo, estar presente com o corpo, mente, consciência, intenção, né?
Não se alimentar por compensação emocional. Você está com raiva, irritada, magoada, triste, cansada, com tédio, e aí ela come essas emoções ao invés de comer comida. A gente também deveria optar por ambientes tranquilos, sabe? Sem estímulo de eletrônico, TV, celular, e nunca fazer reuniões na hora das refeições e nem DRs familiares. Na hora da refeição é hora de a gente parar, se conectar os sentidos, olfato, paladar, visão, audição com a refeição e ficar ali, com presença nessa refeição. Comer devagar e mastigar muito bem os alimentos. A primeira etapa da digestão é na boca, é com a mastigação e a salivação, que a gente começa a triturar o alimento e umedecer com a saliva, com as enzimas. Isso ajuda bastante na digestão, principalmente para quem tem problemas gástricos intestinais, que é a grande maioria das pessoas hoje em dia. Então, repousar os talheres, não ficar comendo com o talher na mão, correndo como se fosse uma corrida, repousar e ter uma pausa entre cada garfada. É recomendado também tomar banho, lavar as mãos e o rosto antes das refeições e também fazer uma reverência ao alimento de acordo aí com a sua crença. E é recomendado também, no Ayurveda, né? Comer depois de lavar as mãos, o rosto, a boca e os pés e se vestir adequadamente. Então, se você está lá fora, estava trabalhando com lixo, limpando a casa, enfim, é importante parar e fazer uma higiene mínima para sentar na mesa, né? Aqui eles falam dos pés porque os indianos muitas vezes comem sentados no chão, então o prato vai estar perto dos pés. Aqui não é o nosso hábito, não precisaria lavar os pés, mas pelo menos a mão, o rosto está com uma roupa limpa é desejado. Recitar mantras, sabe? Fazer oferendas para Deus, para antepassados, para convidados, e tudo isso é uma boa prática, né? Ter um momento de conexão. E comer com um estado de espírito estável e agradável, né? Porque a comida ingerida, ela pode ser mal digerida se o estado mental da pessoa estiver cheio de ansiedade, tristeza, medo, raiva, enfim, estados mentais aflitivos, ou se a pessoa estiver muito cansada, estiver dormindo mal. Então, não se deve comer com ganância, ignorância, paixão, desejos, inveja, timidez, vaidade, excitação e medo na mente. E os fatores mentais negativos podem prejudicar os processos de digestão, levando à formação de AMA, que são biotoxinas, e uma série de distúrbios digestivos e metabólicos. Tá? Então, falando dos rituais, eu recomendo essa oração que eu aprendi com o meu mestre Thich Nhat Hanh, é uma oração budista, mas ela é bem universal, ela é muito bonita. Eu tenho um áudio gravado dela que eu vou compartilhar com vocês. Na descrição desse vídeo eu vou deixar a descrição do áudio, que diz assim: esse alimento é um presente do céu e da terra, de numerosos seres vivos e de muito trabalho árduo. Que possamos comê-lo com plena consciência e com gratidão para sermos dignos de recebê-lo. Que possamos reconhecer e transformar nossas formações mentais não saudáveis, principalmente nossa ganância, e aprendermos a comer com moderação. Que possamos manter nossa compaixão viva por meio de uma alimentação que alivie o sofrimento dos seres vivos, preserve o nosso planeta e reverta o processo de aquecimento global. Aceitamos esse alimento para nutrir a nossa comunidade, fortalecer a nossa sanga e cultivar o nosso ideal de servir a todos os seres. Chama as 5 contemplações, essa oração. Eu aprendi com o Thich Nhat Hanh. E você leva 1 minuto para recitar essa oração antes das refeições. Você pode anotar essa oração, você pode ouvir o áudio. Toda vez que você se sentar, você pode fazer essa oração para se conectar com esse ato. Isso vai virando um hábito automático, que você vai fazer sem gastar energia, mas que vai te trazer um estado mental favorável. É um rito, faz uma pausa entre o que estava acontecendo antes e esse momento agora. Estabelece a tua intenção e a tua conexão com a cadeia alimentar. Eu recomendo bastante. Aqui está o áudio. Esse aqui está no SoundCloud, né? Vocês podem pegar, está lá aberto, gratuito. Vou deixar o link na descrição do vídeo. No Ayurveda também a gente reverencia a Annapurna Devi, que é a deusa da alimentação, da agricultura. Ela representa também fertilidade, abundância, prosperidade, generosidade. E tem um mantra que a gente pode entoar para ela. Om Hrim Shrim Klim Namo Bhagavate Maheshwari Annapurne Swaha. Você pode ter um pequeno altar na sua cozinha, na sua sala de jantar, pode ter uma imagem, pode ter uma foto e entoar esse mantra. Um outro mantra bem bonito
vem do Bhagavad Gita. Eu vou deixar, aqui você pode dar pausa no vídeo para ver a letra, eu vou deixar também, tem um link dele no YouTube, para que você possa ouvir, e tem aqui a tradução também, né? É um mantra que fala dessa unidade de Brahm, que é o criador, a energia criadora da vida, e esse alimento que é oferecido é Brahm, o instrumento do oferecimento é Brahm, o fogo no qual oferecemos é feito de Brahm, tudo é feito da mesma natureza primordial, que é a origem de toda a vida. Então, quem está comendo, quem está servindo o próprio alimento, o próprio fogo, tudo é divino. Muito bonito esse mantra, vale a pena conhecer. Tem o vídeo desse Swami também, Purna Chaitanya. Ele está explicando esse mantra, é bem bonito. Está em inglês, mas tem tradução para português, então eu vou deixar na descrição do vídeo. E essa artista que eu conheci recentemente, a Gaia Sanskrit, que também tem um outro mantra que a gente pode entoar as refeições, também é muito bonito. Eu vou deixar também o link para vocês na descrição do vídeo. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu tenho um podcast falando de mindfulness no comportamento alimentar, também está aberto no Spotify. A gente amplia um pouquinho essa conversa e você pode ouvir no carro, enfim, no horário que você estiver mais tranquila, não precisa ficar sentadinho aqui para assistir, complementar, tá bom? São 23 minutos. Não, é um pouquinho mais aqui, 23 minutos é o print que eu fiz a tela, mas ele é um pouquinho mais. E a gente dá uma aprofundada, e esse é um assunto que eu trato bastante nos retiros. Quando eu conduzo nos meus cursos, nos retiros, sempre tem um momento que a gente vai falar do Mindful Eating, desse comportamento alimentar. E também é um tema que eu tratei no meu livro O Céu da Boca, tem um capítulo falando sobre essa atitude mental à mesa e o ato de se alimentar, e como que a gente faz as pazes com esse ato de se alimentar. Bom, gente, essa conversa é um convite para que você de fato considere que o seu mundo interno é muito determinante nas suas escolhas alimentares. É muito difícil se engajar num plano, numa mudança alimentar, num plano nutricional, seja para o que for, se a sua motivação não estiver bem estabelecida, se o seu mundo interno não colaborar. O comportamento alimentar, ele é a ponta do iceberg, ele tem raízes em desejos, necessidades que nem sempre estão percebidos, são reconhecidos, e que ficam ali incomodando e impulsionando a gente a fazer escolhas prazerosas e deletérias, e que precisam, às vezes, ser ajustadas. Mas esse processo não precisa ser doloroso, ele não precisa ser um processo rigoroso, um processo de dieta restritiva, esse processo pode ser criativo, divino, aventureiro e prazeroso. Esse é o convite do Ayurveda. E a gente, com o uso das especiarias, com a técnica dietética ayurvédica, a gente consegue transformar refeições saudáveis em refeições muito saborosas e prazerosas, que possam ser elo de conexão social, afetiva, cultural, de saúde. Então, esse é o nosso convite do Ayurveda, para que você desenvolva uma alimentação saudável, prazerosa e ética, para o seu corpo, para a sua mente, para a sua consciência. Certo? Obrigada por ter vindo. Aproveite o podcast também e a gente se encontra no próximo vídeo.